Calma, calma, calma. Antes do vídeo começar, eu queria falar uma coisa. Muito obrigado pelos 1k de inscrito, galera. Sério, isso é muito da hora. Vocês são foda demais. Só tenho a agradecer e bora que temos mais metas a serem batidas. Valeu aí. E aí, galera? Hoje iremos ver Apolo versus Leônidas, que foi mal comentada por alguns motivos que realmente fazem sentido, mas a gente vai falar disso depois. Vamos pro que interessa, que é a luta, né? Ao fim da 8ª rodada, Zeus, Hermes e Ares vão atrás do próximo lutador, e o Ares já reclama bastante porque não gosta do tal deus narcisista. Mas Zeus fala que pode até ser, mas ele é forte. Então, chegando lá, ele se depara com Apolo banhando com várias mulheres. Por que não eu, cara? Então aí está um dos 12 deuses do Olimpo, Apolo, o deus do sol. Então ele fica se enroscando no Ares aí de um jeito bem estranho, falando pra ele banhar com ele também, mas é amizade, tá ligado? Então eles falam que ele será o próximo lutador, e ele pergunta se ainda tá rolando o Ragnarok. Então ele primeiro pergunta se as mulheres não querem ver ele lutar lindamente, e ele anuncia que ele irá lutar a 9ª rodada do Ragnarok e vai avançar para a vitória. Então corta pra Brunhilde indo atrás do lutador pra humanidade, atrás do maior rebelde da humanidade. E ela entra no lugar que ele tá. E a gente já vê os espartanos treinando, tá ligado? E os caras treinam até mandíbula, mano. Que isso? Parecendo uma academia em horário de pico. Então, nos é apresentado o Rei Leônidas, bem de boa deitado na rede. E ele recusa de lutar porque só quer lutar se for a primeira ou a última rodada. Mas a Brunhilde fala que é uma pena mesmo, já que ele seria a única pessoa que poderia derrotar o Apolo. Então com isso ele muda de ideia, porque pelo visto ele tem uma raiva do Apolo. Então ele decide que vai lutar a 9ª rodada do Ragnarok. E nisso aparece a Valkyria pra fazer o Volúnder. E frescura pra cá, frescura pra lá e dá-lhe Volúnder, moleque. Então a batalha está prestes a começar. Então começa a apresentação. Um homem que não se curva pra ninguém, que vem de um povo que só pensa em lutar. O rei mais forte da nação mais forte, Leônidas. Com um traje militar e um escudo pique Capitão América. Pensei que era luta e o cara veio preparado pra pintar meio fio, né? Mas beleza. Então do lado dos deuses, o deus mais amado e bonito. Todos gostam dele, mas não é por ter matado o Piton ou por suas canções, mas pela sua força e beleza avassaladora. Apolo, o deus do sol. Brilha, moleque. Então, lutem. Leônidas dá sua investida, mas o Apolo desvia e já fala que isso não foi nada bonito. Um ataque covarde que só tem força bruta. Realmente, o Leônidas é forte. Mas forte mesmo é o pulmão dele, mano. Porque cê é louco, o cara acaba com um cigarro numa tragada. Que isso, pai? Vai com calma. Então começa a mostrar o passado do Leônidas. É praticamente os cabuquinhos, velho, falando que as costas de Leônidas é muito braba. E por isso que eles seguem ele. Então tem um conselho falando que não pode lutar, porque é o festival de Carneia. E não pode lutar nesse dia, porque senão o castigo de Apolo cairá sobre eles. Então Leônidas fala que isso é conversa pra boi dormir. Então destrói a estátua e vai pra guerra. Nisso aparecem outros espartanos pra ir com ele, tá ligado? Foi aí que ocorreu a luta dos 300 versus 300 mil. Então a gente volta pra luta. O Apolo fala que não sabe o porquê dele estar com raiva. Ele só deu uma ordem divertida pra não lutar e manter a paz. Nisso o escudo do Leônidas se transforma e vira tipo uma serra, e ele arremessa ele pra cima do Apolo. E o Apolo para facilmente, mas parece que o Leônidas bota mais poder nesse ataque, que acaba arremessando o Apolo. E o Leônidas já lança de novo o mesmo ataque, mas o Apolo desvia elegantemente. E as Valquírias começam a falar da arma divina de Apolo, que são os fios de Ártemis, que podem se transformar em várias coisas, como uma harpa, uma flecha ou um escudo. E a Brunhilde ainda comenta que aqueles fios servem tanto para defesa quanto para ataque, sendo uma das armas mais poderosas que tem. Então o Apolo começa a mover seus fios, e aí vem Lira de Febo, que é uma manopla com poder destrutivo. Enquanto isso, Leônidas, que não perde tempo, acende mais um, né? E é sério, cuida da tua saúde. Então Leônidas começa a socar o ar com o escudo e joga pra cima do Apolo uma rajada de golpes. E o Apolo desvia de todos. Pausa pra tragada matinal e dá-lhe mais um ataque. E o Apolo desvia de tudo, moleque. Vendo assim até parece fácil. E ele se aproxima e toma um soco seco na cara. Nossa, mano.
E meu amigo, depois disso aqui, é só ladeira abaixo pro Leônidas. Porque ele apanha, e apanha, e apanha, e não é pouco. É soco atrás de soco que o Apollo dá. E a galera começa a reclamar com quem reclama de um personagem porque tem um poder roubado nos jogos, tá ligado? Eles falam que o Apollo é covarde porque tá se esquivando e não tá enfrentando o Leônidas de frente. E falam que se ele é homem de verdade é pra lutar de frente. A grande tática ancestral de se não fizer isso é viado, hein? Que lógica é essa, hein, cara? E pior que dá certo. O Apollo escuta isso e traça 2 linhas na arena, diminuindo ela. E fala que a arena tava grande demais. E desse tamanho é melhor pra eles se enfrentarem. E os próprios caras que pediram pra isso se sentem humilhados. Tipo, cara, decide, tu quer ou não quer, tá ligado? E o Apollo diz que se é o que todos querem, ele vai enfrentar o Leônidas, onde ele é o melhor. Porque ele sempre corresponde às expectativas. E esse cara aqui é realmente um deus, hein? Então ele ativa o modo porrada até umas horas. E pausa pra tragada matinal. E o escudo começa a se modificar de novo. E vira tipo uma bola gigante ligada a uma corrente. Então eles começam a andar um em direção ao outro e entram um no alcance do outro. E aí o Leônidas lança seu ataque, tentando esmagar o Apollo, mas o esperado acontece. O Apollo desvia e pergunta se ele tá brilhando demais. E então acerta um soco em Leônidas. Um golpe deles colidem, chega o braço do homem treme. Então antes do Leônidas atacar, o Apollo prende eles nos fios. E tome esse soco, moleque. Mas calma, que ainda tem outro. Bem mais forte. E tome outro soco na cara. Cara, meu Deus, mano. Mas o Leônidas também não foi só pra apanhar, né, meu parceiro? O cara tem que bater também. Então já toma essa cabeçada. E isso aqui vai doer, hein, Apollo? O cara dá um ataque tão forte que chega o Apollo quica, moleque. Aqui ele voou no mínimo uns 3 metros. E para assim no chão. Cê é louco, pra que isso, Leônidas? Mas ainda não acabou. O Apollo levanta, não sei como, e fala que ele não está acabado. E que ele está mais bonito do que nunca. Então, passado do Apollo começa. Mostra que tinha um monstro chamado Piton, que destruía aldeias e causava tumultos para os humanos. Então Apollo foi lá cuidar dele, e ele derrubou Piton com um único soco. Muito forte, mano. Mas Piton não se dá por vencido e fala que ainda quer lutar. O Apollo disse que tudo bem, mas eles lutariam de novo amanhã, porque ele ia dormir agora. Então no outro dia ele apanhou, e no outro também. E Apollo pergunta o porquê de Piton desafiar ele dia após dia, e Piton fala que ele é odiado por nada, só por sua aparência, porque nasceu como um monstro. Diferente de Apollo, que é adorado pela sua beleza, e nasceu perfeito, como um deus forte, sem tirar e nem pôr. Então Apollo responde ele que ele é bonito e que a aparência realmente não importa. Ele é bonito porque está lutando com toda a sua essência naquele exato momento, e que ele entende Piton porque eles são iguais. Porque Apollo realmente sempre foi um deus brilhante? Não. Os títulos de deus do boxe, da medicina, da filosofia, poesia, profecia e do arco, ele não ganhou, ele conquistou todos. Só as pessoas que se conhecem de verdade têm o poder de mudar para melhor. Por isso a frase, conheça-te a ti mesmo. Então a gente volta pra luta e o Apollo começa a preparar uma parada muito louca e brilho demais. Ele faz uma coisa parecendo uma estátua e chama de Belo Luar de Ártemis. Então ela faz um arco gigante que o Apollo empunha e faz uma flecha para lançar em Leônidas. E lançando essa flecha, simplesmente a flecha atravessa o peito do Leônidas. Nem viu de onde tomou. E o Hermes fala que essas flechas são tão rápidas quanto a luz. É, Leônidas, perdemos. Apollo lança uma rajada de flecha parecendo uma metralhadora e o Leônidas não consegue fazer nada, né, pai? Mas então o Leônidas consegue rebater uma flecha que acaba acertando em cheio o Apollo. Nisso, vamos pro embate final. E o Leônidas transforma seu escudo para uma forma final. E o Apollo se transforma na própria flecha. Aí vem a flecha mais forte de Valhalla contra o escudo mais forte da humanidade. E eles vão um ao encontro do outro e se atingem. E quem leva melhor é Apollo, quebrando e perfurando Leônidas. Leônidas consegue apenas dar um soco em Apollo. E com isso, o vencedor da 9ª rodada do Ragnarok é o deus do sol, Apollo, trazendo uma vitória consecutiva pros deuses. Cara, depois disso tudo, vou ter que falar a verdade. O anime me decepcionou um pouco. No mangá, a luta é muito mais foda do que isso. E o anime não conseguiu transmitir nem 20% dela, é sério. Lê o mangá que você vai ver o quão foda é essa luta. Mas aqui vemos o melhor deus da obra, né? Apollo. Imagina ele conversando com Kishihuan, cara.
Muita gente também reclama do jeito que o Leônidas foi mostrado na batalha, e ainda bem que o Apollo decidiu dar vantagem pro Leônidas, porque se ele não tivesse dado vantagem, desculpa, mas seria uma vitória esmagadora dos deuses. Uma vitória sem margens de erro, com 100% de certeza de uma bela surra. Mas e você, o que achou da luta deles? Queria que o Leônidas ganhasse? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal, é sério, não custa nada. Valeu aí e até o próximo vídeo.